Povo de Deus, boa noite, graça e paz a todos. Quero convidar você a estar conosco em mais um culto em celebração ao Senhor na Igreja Batista Tempo de Deus. Sejam bem-vindos no nome de Jesus.
aleluia, o Cordeiro venceu. Aqui, Senhor, venha o teu reino, se faça presente entre nós. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Senhor, glórias sejam dadas a Ti.
chegarei e eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, e eu adorarei, e eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes,
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mas em ti. Diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cante. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele foi rei, mas se fez servo por nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Criador. Está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento.
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Abaixa um pouco o retorno aqui para mim, por favor. Povo de Deus, boa noite. Graça e paz a todos, amém? Que bom ter você aqui conosco. Para você que está em casa, hoje a Igreja Batista Tempo de Deus está realizando o seu primeiro culto durante essa pandemia, o culto presencial. Seja bem-vindo, seja bem-vindos no nome de Jesus. Assim como Deus operou lá na sua casa, Ele tem operado aqui no nosso meio, amém? Glória a Deus. Existe um cântico, eu não sei se vocês vão saberem cantar, mas eu acho que sabem. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus deu uma ordem para Pedro, mas Pedro ficou um pouquinho encucado porque ele havia pescado a noite inteira e nada havia apanhado. Mas o Senhor disse: lança a rede à direita. A Bíblia diz que Ele obedece. E quando nós obedecemos, nós recebemos aquilo que o Senhor falou para nós. Ei, você vai receber aquilo que Deus prometeu para você. Tem como lançar a rede? Enquanto quem mandou largar, não é lançar não, João? Largar já é melhor do que matar, né? Aleluia, irmãos, você que está em casa, como nós estamos aqui, adorando ao Senhor, eu quero convidar você neste momento, lançar uma semente na casa do Senhor. É hora de nós devolvermos o nosso dízimo e a nossa oferta. Então você que está aqui nesse culto presencial, o momento é agora de você devolver o seu dízimo e de ofertar na casa do Senhor. Enquanto eles cantam esse cântico, nós então devolveremos o nosso dízimo e ofertaremos. Quero lembrar vocês que aqui estão, amém? Olha, estamos todos preparados para fazer conforme as exigências, amém? Gostaria que os diáconos colocassem aqui, por favor.
o gasofilaço, como normalmente, amém? Vai ter uma pessoa aqui para quê? Para então colocar o óleo sobre a sua mão através de um borrifador, amém? Vai dar tudo certo no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, Abraão? Falar da conta da Igreja Batista Tempo de Deus. Está aí, ó, no rodapé do seu celular ou da sua televisão. Igreja Batista Tempo de Deus. A conta é 13873, dígito 7, amém? O banco é o Banco Itaú. Faça a transferência. Faça lá o seu depósito de oferta, seu depósito de devolução de dízimo, amém? Assim como nós iremos fazer aqui. Faça aí agora, no nome de Jesus, pois essa obra precisa e carece dos recursos, amém? Glória a Deus. Vamos lá então? Porque eu estou como Pedro, obedecendo a voz do Pai. Quando a gente obedece, Deus faz. Vou deixar eles cantarem aqui. Quando você sentir vontade no seu coração, você pode sair do seu lugar, ofertar e devolver o dízimo ao Senhor. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Aleluia! Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Aleluia! Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus por cada uma dessas pessoas que aqui estão nessa noite, por aqueles que entenderam e estão entendendo o propósito de Deus nessa pandemia. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado da telinha, você que está aqui na Igreja Batista Tempo de Deus nessa noite. Podemos assentar, queridos, você que está de pé aqui na Igreja Batista Tempo de Deus. Eu tenho só que agradecer a Deus. Não posso deixar de agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito aqui na Igreja Batista Tempo de Deus. Como a Igreja Batista Tempo de Deus tem crescido para a honra e glória do Senhor. Deus levanta pessoas para trabalhar em sua obra. Por muito tempo eu errei pedindo a Deus. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal, ou porque nós não pedimos. Mas quando nós pedimos e pedimos da maneira correta, o Senhor manda. Eu tenho pessoas aqui hoje que vale por 10, por 20, por 30, que querem trabalhar na obra, que trabalham na obra e que não medem esforços para realizar a obra de Deus. Eu quero agradecer a toda a liderança da Igreja Batista Tempo de Deus por isso. Antes de eu entrar na palavra, eu quero aqui contar algo para os amados irmãos. A nossa irmã Gesilene é uma irmã que ela mora lá em Betim. E devido ao seu trabalho, ela não tem o costume de estar muito frequente na igreja, primeiro porque mora longe, e ela trabalha como trocadora desses micro-ônibus. E ela recentemente ganhou o seu filhinho, isso, pastora Edneia? Filho, né? O seu filhinho, e ela teve complicações, com o cordão umbilical da criança. E ontem ela mandou mensagem, mandou foto. Se depois vocês quiserem ver as fotos, elas estão aqui no meu celular. Do umbigo sangrando e cheio de ferida em volta e todo machucado. E ela meio que desesperada, ela mandou a foto. Orei ao Senhor e o Senhor falou para ela usar a erva doce. Ela ferveria a erva doce como um chá normal. Depois de esfriar, pegava aquela erva doce e colocava em volta. Isso foi ontem. Quando é hoje, agora, antes de vir à igreja, ela mandou as fotos. Meu Deus do céu. Eu gostaria que depois você me procurasse para você ver. E se depois a gente puder colocar aí na página da igreja, para ver o antes e o agora, é só Deus, irmãos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que Deus continuou trabalhando e continua trabalhando. Amém? Deus não deixou de trabalhar. Eu ainda quero que diminua mais um pouquinho o retorno aqui para mim, se possível. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em 1 de Samuel, no capítulo 22. Eu quero continuar a mensagem de quinta-feira, assim como eu fiz pela manhã. Lembrando a vocês que a Igreja Batista Tempo de Deus voltou ao seu culto presencial, amém? Com todas as exigências sendo cumpridas. E eu quero dizer algo para você, para a semana que vem, no domingo, é domingo de Santa Ceia, nós estaremos aqui, ok? Celebrando a Santa Ceia. Há restrições, tá? Por números de pessoas, só haverá 2 cultos, será um às 9h30, às 10h30 e o outro às 18 horas, ok? Aos demais que não puderem estar na igreja ou que não conseguirem fazer as suas inscrições, você terá novamente de comprar o suco e fazer o pão asmo lá na sua casa. Ok? O link sempre vai ser colocado à disposição sua para você fazer a sua inscrição toda quinta-feira. Então fica atento aí, ok? Para que você possa fazer a sua inscrição e participar conosco. Amém? Então hoje eu vou estar falando novamente sobre aquilo que foi preciso Davi fazer. O que foi preciso Davi fazer? Fugir. Eu quero nessa noite falar aquilo que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 22.
que vai dizer assim: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, tem Bíblia que vai dizer amargurado. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Irmãos, eu preciso, porque há pessoas que não ouviram a pregação de quinta-feira, é preciso eu trazer à sua memória, e num momento como esse de adversidade, o que nós precisamos é trazer à nossa memória aquilo que o nosso Deus é e aquilo que o nosso Deus prometeu para nós. No momento da adversidade, você precisa lembrar o que Deus te prometeu. Você vencerá a adversidade estando no Senhor e sendo alimentado pelo Senhor por aquilo que Ele lhe prometeu. Deus fez promessa para você. Deus fez promessa para mim. E a adversidade ela passa, mas a palavra de Deus não passa. Eu estou aqui nessa noite para dizer a vocês que a adversidade passa, mas a palavra de Deus não passa. Você pode refugiar em qualquer lugar, mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas vamos à história. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus levantou o profeta Isaías para então profetizar a casa de Jessé. A Bíblia diz que Isaías cumpre aquilo que o Senhor lhe havia determinado. Isaías vai à casa de Jessé e vai dizer a Jessé: olha Jessé, assim diz o Senhor, da tua raiz sairá um rebento, e desse rebento um renovo. Ali estava sendo profetizado que nasceria Davi, rei de Israel, e também quem? O rei dos reis e senhor dos senhores. A Bíblia diz que os anos se passam e agora o Senhor nosso Deus, Ele vai cumprir aquilo que Ele havia prometido. Antes de Deus cumprir aquilo que havia prometido à casa de Jessé, o Senhor nosso Deus vai realizar um sonho de uma mulher, o nome dela é Ana. Ana vai todos os anos ao templo. E quando Ana vai ao templo, o que ela vai fazer? Ana vai fazer uma petição ao Senhor. São 23 anos pedindo ao Senhor. 23 anos pedindo ao Senhor. O Senhor a ouvia, mas não atendia a sua petição. A Bíblia diz que um dia, Ana volta novamente ao templo. E chegando ao templo, ela expõe na oração aquilo que o coração dela estava sentindo. Ana estava expondo o desejo do seu coração. Porém, nesse dia, foi diferente nos dias anteriores. Por quê? Porque Ana mudou a sua petição. Ana passou a pedir da maneira correta. Por quê? Porque o sonho que Deus tem para realizar na minha vida e na sua vida, não só irá atingir a mim e a você, mas também atingirá outras pessoas. Nós teremos a alegria da realização do sonho, mas outras pessoas também terão alegria através do sonho que Deus realizou na nossa vida. Por quê? Porque o sonho de Ana também era o sonho de Deus. A vontade de Ana também era a vontade de Deus. Por quê, pastor Luiz? Porque precisava ser consertado algo dentro da casa do Senhor. Nós precisamos entender algo, que quando nós pedimos alguma coisa, nós temos que entender que aquilo que nós estamos pedindo é para a glória do Senhor. Primeiramente, quando nós vamos fazer um pedido, nós temos que saber que esse pedido deve glorificar o nome do Senhor. Quando Ana vai falar com o Senhor dizendo: Senhor, este menino que é o meu sonho será do Senhor. A vida dela é mudada, a vida dela é transformada. A Bíblia diz que o Senhor atende a petição de Ana. Por quê? Porque há um que está desobedecendo ao Senhor. Quem é esse? Eli. Quem mais? Os seus filhos, Ofni e Finéias. A casa do Senhor está em
desordem. Então Deus vai passar na casa de Ana para quê? Para realizar um sonho de Ana, mas que esse sonho ia reparar a casa do Senhor. Era necessário Samuel nascer. Samuel traria alegria para Ana, mas Samuel também traria alegria para Deus. Samuel ia trazer alegria para dentro da casa de Ana, mas principalmente para a casa de Deus. A Bíblia diz então que Ana se engravida. Passa os dias, ela ganha então Samuel. Samuel vai crescer e agora Samuel vai fazer aquilo que o Senhor vai ordenar a ele. Preste bem atenção. Deus passou na casa de Ana. Não é o fato de Deus ter passado na casa de Ana que ele deixou de cumprir aquilo que ele prometeu a Jessé. Não entenderam? Pelo fato de Deus ter passado na casa de Ana, antes de ir à casa de Jessé, não quis dizer ao Senhor que ele não cumpriria aquilo que ele havia prometido à casa de Jessé. Não é porque Deus passou na casa de fulano, de ciclano, que ele esqueceu daquilo que ele prometeu para você. Vou dar um exemplo. Não é porque Deus passou na minha casa primeiro, que ele esqueceu de passar na sua casa. Não é porque Deus prometeu para mim e não passando no dia que eu achava que iria passar, que ele não vai cumprir aquilo que ele prometeu para mim. Entenderam? Você que está em casa, entendeu? A Bíblia diz que ele passa na casa de Ana, realiza o desejo de Ana, cumpre com aquilo que ele havia determinado e agora ele vai cumprir aquilo que ele disse à casa de Jessé. Ei, Deus vai cumprir o que ele falou para você. Ah, vocês não entenderam não. Deus vai cumprir o que ele prometeu a vocês. Agora ouça, ele vai cumprir o que ele falou. Não é o que você quer, nem da forma que você quer, nem da maneira que você quer. É como ele falou. E o que ele falou a Samuel? Samuel, vai à casa de Jessé, porque de lá eu escolhi um que será rei de Israel. Eu vou ungir um dos filhos de Jessé, assim como eu havia prometido ele há anos atrás. E a hora chegou, e é agora. Vamos, Samuel. A Bíblia diz que Samuel vai. Por que Samuel vai? Porque Saul é rejeitado. Saul foi rejeitado. Por quê? Porque ele rejeitou a ordem do Senhor. Quando eu e você, quando nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, nós somos rejeitados pelo Senhor. A Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem a Saul dizendo: Saul, você vai para essa batalha, mas eu quero que você não poupe ninguém, nem os animais, ninguém. A Bíblia diz que entra num ouvido e sai no outro. Saul guarda a vida do rei e Saul ainda guarda os melhores animais. Irmãos, Deus sabe quando eu e você, quando nós o rejeitamos. Deus também sabe, ainda que você crie argumentos dizendo que foi a outra pessoa, Deus sabe que foi você que mandou. A Bíblia diz que Saul quis argumentar, mas quando Saul rejeita a ordem do Senhor, a Bíblia diz que imediatamente Deus rejeita a Saul. Deus rejeita Saul como Saul rejeitou a ordem do Senhor. E essa rejeição vai fazer com que Deus vai levantar a Samuel para quê? Para ungir a Davi. Samuel vai à casa de Jessé. Os irmãos de Davi comparecem diante de Samuel e de Jessé. A Bíblia diz que Samuel olha e Samuel ele acha que um daqueles que foram apresentados são os escolhidos do Senhor. Porém o Senhor vai dizer a Samuel: Samuel, tu olha a aparência, mas eu sondo o coração. Não são esses que você me apresentou. Pergunta a Jessé se tem mais algum. A Bíblia diz que Samuel vai perguntar. E quando Samuel pergunta, há uma resposta. Jessé vai dizer: olha, tem um que está no pasto. Vou mandar chamá-lo. Atente para isso. Samuel poderia ungir Davi fora da sua casa. Samuel poderia entrar dentro da casa de Jessé, passar por dentro da casa e ir procurar Davi no pasto, para ungir Davi no pasto.
Mas a Bíblia diz que não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Samuel mandou chamar Davi para dentro de casa. A ordem do Senhor era que ele ungisse Davi. E Samuel então vai mandar chamá-lo. Por que dentro de casa? Porque as primeiras pessoas que devem ver o agir de Deus na nossa vida é a família. As primeiras pessoas que devem saber da promessa de Deus na nossa vida é a família. Lá na frente você vai entender. A Bíblia diz que os irmãos estão todos reunidos. A família está pronta. E Samuel vai dizer, ó, não assentará à mesa para comer enquanto Davi não entrar. Davi entra e a Bíblia diz que ele é ungido a rei. O óleo cai sobre a cabeça de Davi, a unção. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito do Senhor se apodera dele. Todos os irmãos de Davi viram o que aconteceu com ele. Todos eles sabiam da promessa de Deus feita ao seu irmão chamado Davi. Todos! A Bíblia diz então que Davi é ungido, mas não vai para o palácio. Ele continua no pasto, e no pasto ele adora, no pasto ele glorifica, no pasto ele mata leão, no pasto ele mata urso, e agora a oportunidade vai aparecer, porque aquele que é fiel no pasto, também será fiel no palácio, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito, e o Senhor sabendo disso vai dar a ele oportunidade. Ei querido, Deus é Deus que dá oportunidades para nós. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. E não é uma pandemia que pode parar o nosso Deus. Eu tenho dito à Igreja Batista Tempo de Deus, se prepare, porque o nosso Deus não dorme. Ele trabalha de dia e de noite, e nesse momento Ele está trabalhando em meu favor e em seu favor, porque nós merecemos? Não, porque Ele prometeu para mim e para você, e o que Ele prometeu vai glorificar o nome dEle. A Bíblia diz que Davi está onde? No pasto. Matou urso, matou leão, e a Bíblia diz que Saul vai ficar atormentado. Deus vai dando oportunidades. Recentemente eu estive no Vale do Jequitinhonha. Uma oportunidade me apareceu. E eu fui. Aquela roça que o vizinho mais próximo é 2, 3 quilômetros. Eu fui orar. Eu nunca vi tanto demônio na minha vida. Mas eu fui lá orar. Oportunidade. Preguei na Assembleia de Deus. Orei nas casas da roça. E sabe qual foi a gratidão do povo? Me dá penca de banana da terra, abacate, coco, requeijão, queijo. Sabe por quê? Porque ouviu Deus falar. Ouviu falar da palavra de Deus, da promessa de Deus. E olha, que eu já havia estado lá há 4 anos atrás. E tudo aquilo que Deus havia me dito aconteceu. O fulano do lado havia morrido, o outro que não era cristão hoje está pregando a palavra. E quando a cidade ficou sabendo que eu estava lá, meu Deus, só não me agarraram lá porque eu tive que ficar 7 dias na roça, porque eu saí de Belo Horizonte, fui para lá, era a determinação, fiquei 7 dias na roça sem poder ir na cidade. Mas eu fui lá pregar a palavra. Oportunidade. A Bíblia diz que a oportunidade aparece na vida de Davi. O demônio se apodera em Saul. E quem vai ser chamado para então cantar ao Senhor e o demônio sair? Davi. Lembraram de quem? De Davi. Por que lembraram de Davi? Com certeza ficaram sabendo que Davi adorava o Senhor no pasto. Que Davi era homem de Deus. Que o filho de Jessé tinha o Espírito de Deus sobre ele. Com certeza os irmãos de Davi, preste bem atenção, com certeza os irmãos de Davi devem ter comentado: nossa, Samuel foi lá na nossa casa, sabe, o sacerdote, o profeta, o juiz, ele esteve lá, e sabe o que ele falou com o meu irmão Davi? Que ele vai ser rei. Você acredita nisso? Quero eu acreditar que muitos fizeram até chacota, como faz conosco. Não acredita, zomba, mas a Bíblia diz que a oportunidade aparece. Davi então vai entrar no palácio pela primeira vez. Ele não vai entrar no palácio para conversar com o servo, ele vai entrar no palácio para estar diante do rei.
Ô irmão, quem tem promessa, ele não vai conversar com o servo, ele vai conversar com o rei, meu irmão. A sua promessa e a minha promessa não é permanecer na caverna de Adulão, nem entrar permanente numa caverna de Adulão, mas é o palácio, meu filho. A Bíblia diz que Davi vai no palácio, ele toca a harpa, aquele espírito sai de Saul, Saul se alegra, e com isso Saul gosta agora mais ainda de Davi. Porém, mais um inimigo se levanta, o nome dele é Golias. Mais uma oportunidade aparece, e o que Davi vai fazer? Ele vai ouvir aquilo que o gigante está falando, ele vai averiguar aquilo que seus irmãos estão fazendo, e ele percebe que todos estão com medo. Porém, Davi vai se propor a defender a Israel. A oportunidade que apareceu não era fácil, era uma oportunidade que aos olhos dos homens, poucas pessoas queriam agarrá-la. Tem oportunidades que vão aparecer na minha vida e na sua vida, que nós vamos olhar e vamos até pensar, não é para mim, não dá. Mas não foi isso que Davi fez. Davi disse ao contrário: eu vou lutar contra esse gigante, e eu vou lutar contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que o lugar dele não era no pasto, era no palácio. Independente da oportunidade, como ela iria aparecer, ele sabia que o seu lugar era no... Quando eu sei aonde é o meu lugar, não importa o que vai aparecer diante da minha presença, eu sei que o Senhor vai cumprir com o que Ele prometeu. Ei, não tenha medo das oportunidades que Deus irá te conceder. Ainda nessa pandemia, não tenha medo. Vá, pregue a palavra. Ore, expulse os demônios, anuncie as boas novas, cure os enfermos no nome de Jesus. Faça a palavra de Deus se cumprir nessa terra. A Bíblia diz que Davi então mata o gigante. Matando ele, o gigante, ele vai agora definitivamente morar no palácio. Gente, ouça isso. Aquele que foi chamado para expulsar demônio, louvando ao Senhor, aquele que livrou Israel de uma escravidão, porque estava em jogo ali a liberdade. Se o exército filisteu, representado por Golias, ganhasse, Israel se tornaria escravo dos filisteus. Mas como Davi matou Golias, as coisas mudaram. Israel continuou livre. Veja bem, esse que venceu o gigante, que foi reconhecido pelo rei, agora vai ser perseguido. E o porquê da perseguição? A perseguição se dá não por causa de Davi. Esse é um grande problema, sabia disso? Que às vezes as perseguições vêm sobre a minha vida, a sua vida, não por nossa causa, mas por aquilo que as pessoas falaram. A Bíblia diz que umas mulheres começaram a cantar e dizer que Davi é melhor que Saul. E Saul então ouviu, e Saul ouvindo ele não gostou, e por ele não gostar, o que ele deve ter pensado? Olha, se ele está sendo falado desse jeito, amanhã ele vai querer tomar o meu trono, então eu vou matar ele. A Bíblia diz que há um grande desejo em Saul de matar Davi. Ouça, Saul sabia quem era Davi, hein? Saul sabia, só que no momento da raiva, ele jogou por terra tudo aquilo que Deus havia feito através da vida de Davi, para a vida dele, para Israel, e desejou ardentemente matar a Davi. Saul desejou ardentemente matar a Davi. E a Bíblia diz que surge o ciúme, a inveja, o ódio e aquele desejo de matar. Começa então a perseguição. Prestou atenção? Foram outras pessoas que cantaram, não foi Davi. Quantas perseguições nós passamos porque os outros falaram alguma coisa que você não falou? Quantas pessoas nos perseguem porque nós não falamos nada, mas foram outras pessoas que falaram? Mas nem por isso Davi deixou de acreditar naquilo que Deus prometeu para ele. Porque há tempo na nossa vida de fugir. Nem toda pessoa que está fugindo está desistindo daquilo que Deus prometeu. Ei, nem toda pessoa que está fugindo está desistindo daquilo que Deus
prometeu? Porque, segundo a palavra do Senhor, há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Há todo o tempo determinado por Deus, no propósito de Deus. E a Bíblia diz que Davi então vai se refugiar, porque ele vai ser perseguido, ele vai fugir. E a Bíblia diz que ele vai pedir ajuda. Qual é a ajuda que ele vai pedir? Ele vai pedir ajuda a um homem. Qual é esse homem? Aimeleque. Aimeleque é um sacerdote do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai até esse sacerdote e pede a esse sacerdote comida. O sacerdote vai falar para ele: olha, o pão que eu tenho aqui eu não posso te dar. É o pão da preposição. E a Bíblia diz que o sacerdote vai perguntar para Davi: mas como vocês estão? Estão jejuando? Estão sem mulher? Aí Davi vai dizer: estamos desse jeito. E a palavra do Senhor diz que Aimeleque então vai dar a Davi os pães. Davi vai se alimentar. E além de Davi se alimentar, sabe o que vai acontecer? Este vai dar também a Davi a espada de Golias. Davi então vai receber duas coisas: os pães e a espada. A Bíblia diz que a perseguição não para. E pela perseguição não parar, ele vai pedir mais um lugar de refúgio. Porém a Bíblia diz que ele vai pedir a quem? Ao inimigo. Ele vai pedir ao rei Aquis que ele pudesse permanecer com os filisteus. Davi havia acabado de matar o gigante Golias, que representava os filisteus. E agora ele vai pedir o rei Aquis para quê? Para que ele pudesse ficar lá. Quando Davi percebe que isso não foi uma boa ideia, o que ele vai fazer? Ele vai fingir que está doido. Ele vai começar a babar e agir como um doido. E a Bíblia diz que esse rei Aquis vai dar ordem aos seus servos. Para quê? Para mandar ele embora daquele lugar. Para mandar ele embora daquele lugar. Davi então sai dali. E é neste momento que Davi vai para a caverna de Adulão. Quero lembrar vocês, a caverna de Adulão é uma caverna comum como as demais cavernas. Só que as pessoas esquecem que Adulão é uma cidade cananita. E nessa cidade há um complexo de cavernas. Por isso se dá o nome de caverna de Adulão. Adulão significa lugar de refúgio, lugar também de rejeitado. Não é porque eu entrei numa caverna, como Davi entrou na caverna, que eu desisti daquilo que Deus me prometeu. Não é porque eu estou esperando o tempo de Deus que eu desisti daquilo que Deus me prometeu. Não é porque eu estou esperando o tempo de Deus acontecer na minha vida que eu desisti da promessa que Deus fez a mim e diante da minha família. As pessoas estão desistindo daquilo que não é para desistir. Há pessoas dizendo: olha, fulano de tal desistiu. Sabe por quê? Porque ela entrou na caverna de Adulão. Fulano de tal, você viu? Parou. Mas esqueceram que esse fulano de tal não desistiu. Ele está esperando o tempo de Deus se cumprir na vida dele. Porque quando Davi entra, Davi entende que pelas suas mãos ele não pode fazer nada. Tem que ser pelas mãos do Senhor. A caverna de Adulão vai nos ensinar muitas coisas. Nós precisamos entender que eu e você, nós, ainda que tenhamos as promessas de Deus como temos, nós temos as promessas de Deus, eu e você, nós não estamos isentos das perseguições, das lutas. Não estamos isentos de ter pessoas a todo momento querendo nos matar. Eu quero dizer algo para você: se prepare, porque o número de pessoas que queiram matar você vai aumentar, querido. Porque quanto mais você faz a obra de Deus, mais o inimigo vai ficar com raiva. E ele ficando com raiva, ele vai usar aqueles que não são de Deus para quê? Para tentar matar você, o seu sonho, o seu projeto. Mas não foi isso que Davi fez. A Bíblia diz que ele entra na caverna de Adulão. Quero lembrar vocês de algo. Nessa fuga de Davi, ele pediu ajuda. E algumas pessoas ajudaram ele. Na hora da adversidade, grave isso. Na hora da adversidade, é nos revelado quem está conosco ou não.
É na hora da adversidade que nós ficaremos sabendo quem está conosco ou não. É na hora da adversidade que nós temos a confirmação que só Deus é o nosso refúgio. É na hora da adversidade que ficaremos sabendo se há respeito em nós por aquelas pessoas que provocaram a adversidade, sendo essas pessoas também ungidas pelo Senhor. É na hora da adversidade que também é manifesto o nosso caráter. Saber respeitar quem está no nosso lugar e saber respeitar quem está nos perseguindo, porque também um dia foi ungido por Deus. A adversidade, ela cega as pessoas. A maioria das adversidades faz com que as pessoas tomem ódio da outra pessoa, mas o que Davi vai nos ensinar é ao contrário. O que eu e você, o que nós precisamos fazer é respeitar. Porque aquela pessoa também pode ter sido ungida pelo Senhor. O povo pediu Saul. Deus ouviu o povo e consagrou Saul a rei. A rei. E Davi sabia disso. E Davi sabia que no ungido do Senhor não toca. E por ele saber que não toca, então ele sabe que ele precisa esperar. Mesmo sabendo ele por Jonatas que Saul queria matar, Davi preferiu fugir do que enfrentar Saul. Quem conhece a Deus não sai enfrentando aqueles que Deus ungiu. Quem conhece a Deus fica na sua e espera a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Quem conhece a Deus não fica querendo passar rasteira no outro. Ele sabe esperar o tempo de Deus para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Quem conhece a Deus, ainda que tenha oportunidade para matar o outro, ele não mata, sabe por quê? Porque ele sabe que se ele pelo menos tocar no manto e rasgar, vai trazer consequência para a sua vida. O problema hoje da igreja é que ela não sabe esperar o tempo de Deus. O problema da igreja é que hoje ela não mais confia em Deus, porque Davi confiava em Deus, porque só pode esperar aquele que confia em Deus, só pode esperar aquele que conhece Deus, só pode esperar aquele que lembra daquilo que Deus lhe prometeu, só pode esperar aquele que sabe quem é que prometeu para ele. Eu, pastor Luiz, sei quem prometeu a mim e a IBTD. É por isso que eu espero com paciência no Senhor, ainda que as pessoas não gostem, ainda que as pessoas não aceitem, ainda que as pessoas falam que não vai acontecer, eu sei quem é que prometeu para mim, para minha esposa, para minha filha e para IBTD. E é por isso que eu estou aqui nessa noite para dizer para você: não desista, acredite, confie que Deus irá fazer como Ele prometeu. É só acreditar, querido. Acredite. As pessoas não acreditam mais em Deus. As pessoas perderam, abaixa mais um pouco. As pessoas, não consigo falar baixo, então abaixa mais um pouco o retorno. As pessoas perderam a confiança em Deus. As pessoas estão deixando de acreditar em Deus. As pessoas estão desistindo das promessas de Deus. Por causa de uma adversidade, querido. A adversidade que Davi estava passando era uma adversidade que levaria ele à morte. Não era uma adversidade qualquer, era uma adversidade que levaria ele à morte. Essa adversidade que o mundo está vivendo nessa pandemia levará muitas pessoas à morte. Mas nós, como cristãos, não devemos nos preocupar com a morte, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, se eu morrer de coronavírus, glória a Deus. Se eu não morrer do coronavírus, também glória a Deus, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. As pessoas estão com medo, preocupadas. Quem anda preocupado e anda com medo não tem certeza daquilo que Deus lhe prometeu. Quem anda preocupado e com medo não tem certeza daquilo que Deus lhe prometeu. Você precisa ter certeza daquilo que Deus lhe prometeu. Davi sabia o que Deus havia prometido para ele. E eu vou te dizer algo mais por Deus. Saul também ficou sabendo quem ia ser Davi.
Jonatas também sabia, filho de Saul, quem seria Davi. As pessoas sabem quem nós seremos em Cristo Jesus. É por isso que elas nos perseguem. E eu vou dizer algo. A perseguição não saiu de longe, saiu de dentro de casa. A perseguição não saiu de um desconhecido. Não, a perseguição saiu daquele que te conhecia, daquele que te conhece, daquele que um dia chamou você para ir em casa e assim sucessivamente. O que aconteceu com Davi? É na hora da adversidade que ficaremos sabendo se há respeito em nós por aquelas pessoas que provocaram a adversidade, sendo essas pessoas também ungidas pelo Senhor, ainda que fosse a pedido do povo. É na hora da adversidade que demonstramos que sabemos esperar em Deus, confiar em Deus. Davi passava por uma grande adversidade. E nessa sua adversidade, ele viu que não havia um lugar de refúgio seguro para ele. Que as pessoas... Deixa eu repetir. Davi passava por uma grande adversidade. E nessa sua adversidade, ele viu que não havia um lugar seguro para ele. Aonde ele ia, Saul também estava à procura. Há certos lugares que ele ia, as próprias pessoas daquele lugar queriam matar a Davi. Refugiar não é fácil, irmãos. Nem todos são confiáveis. Temos que tomar muito cuidado com o nosso lugar de refúgio. E aqui eu aplico a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o nosso refúgio é o Senhor. Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Ele é o nosso refúgio, bem presente na hora da angústia e da tribulação. Quem é? Ele é o nosso Deus. Salmo 57:1 vai dizer assim: misericórdia, isso é Davi. Olha o que Davi está dizendo quando ele passava por essa situação. Estava na caverna de Adulão. Olha o que Davi disse: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Davi estava falando: Senhor, só tu é o meu refúgio. Eu estou aqui nessa caverna, mas eu bem sei, só o Senhor pode me proteger. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Salmo 142. Em alta voz clama ao Senhor. Davi também dizendo: elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Ele vai dizer: derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima. Qual é a pessoa que passando por uma perseguição não vai desanimar, irmãos? Olha o que Davi está dizendo: Senhor, meu espírito desanima. Olha só. Derramo diante dele o meu lamento e apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Olha o que Davi está dizendo: olha, o meu espírito desanima, mas quem conhece o caminho que eu devo seguir é o Senhor. Davi está dizendo: eu preciso ouvir a tua voz e seguir os teus conselhos. Davi estava clamando ao Senhor: Senhor, eu preciso ouvir os teus conselhos. Ei, na hora da adversidade, o que você precisa é ouvir a voz do Senhor. Mas as pessoas não querem. As pessoas não querem fazer como Davi. Já vai nem podemos dizer mais de quarentena. Quantos dias já se faz? Conta-se no dedo das pessoas que estão buscando em Deus respostas, direcionamento, conselho. Mas eu tenho a certeza que os consultórios estão lotados. Eu quero acreditar que os psicólogos não ganharam tanto dinheiro como estão ganhando agora. Não ganharam como estão ganhando agora. Deve estar fazendo filas para poder consultar. Deve estar. A agenda do médico deve estar lotada. Porque o problema psicológico Mas por quê? Porque essas pessoas não reconhecem Deus como um refúgio. Falam que Deus é o refúgio.
Mas na hora do vamos ver, da pegada, que o espírito desanima, vai para o médico. Mas não vai no médico dos médicos. Olha o que Davi vai dizer. Olha para a minha direita, eu olho para a minha direita. Sabe o que eu vejo? Ninguém que se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Aí Davi vai dizer, olha Senhor, aí fora eu não tenho nenhum lugar seguro. Eles estão querendo me matar. Por mais que eu fuja dali, fuja de cá, eles estão querendo me matar. Mas ele vai dizer, Salmo 142, 5. Clamo a ti, ó Senhor, e digo. Davi vai dizer, Senhor, eu vejo que ninguém quer me ajudar. As pessoas não me reconhecem, não interessam por mim. Eu estou abatido, mas eu sei de uma coisa. Clamo a ti e digo, tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Na hora da adversidade, você precisa lembrar. E aqui eu estou sendo bem superficial. Porque a gente não só deve lembrar. Nós devemos ter o Senhor em nós. Há uma dificuldade hoje da igreja. A igreja hoje quer estar no Senhor, mas não permite o Senhor estar nela. A igreja hoje quer estar no Senhor, mas não permite Deus estar nela. Porque se Deus estiver nela, meu filho, essa pessoa vai ser moída. Sabe para quê? Para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Davi sabia. Por isso ele vai dizer o que ele disse. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Oh meu Deus. Esse era Davi. Aonde você ouve isso hoje? Primeira adversidade que tem, Deus é culpado. Primeira adversidade que tem, Deus é. Davi não, Senhor. O que eu tenho é o Senhor na terra dos viventes. Eu vou pular já para a segunda parte, por causa do horário. Veja bem, ele está sendo perseguido, e por ele estar sendo perseguido, ele agora vai entrar na caverna de Adulão. Lembrando que essa caverna, ela tem um significado no seu nome. Caverna de Adulão, Adulão, significa o quê? Lugar de refúgio. Lugar de refugiados. A Bíblia diz que Davi, ele entra na caverna. Ouça isso. Davi, ele vai entrar na caverna. E logo depois, quem é que vai estar com Davi? Davi está sendo perseguido. Ele entra na caverna. Quem é que vai até a Davi primeiramente? A sua família. A sua família. A Bíblia diz que a família de Davi vai ter com ele na caverna. Por quê? Porque eles também sabiam aquilo que Deus havia prometido para ele. Não entendeu por que Deus colocou Davi diante da sua família? Porque a família precisa saber daquilo que Deus lhe prometeu. Porque no momento da adversidade, quem mais poderá te ajudar é a família, ainda que ela também esteja sofrendo. Quem vai te ajudar é Deus através da família. Quem vai ter com Davi? Seus familiares. Mesmo eles também estão sendo perseguidos. Eu quero acreditar, querido, que quando eles entram naquela caverna, eles vão abraçar Davi e vai dizer assim a Davi, Davi, não desista. A minha mãe fala isso comigo. A minha esposa fala isso comigo. A Karen, minha filha, fala isso comigo. Não desista, pai, porque a promessa na sua vida. Eu quero crer que naquele momento, quando a família de Davi entra, vai falar para Davi, Davi, não desista, porque assim como Deus foi com você no pasto, Ele será com você nessa caverna. Ei, querido, assim como Deus estava com você no pasto, Ele também está com você na caverna. Eu quero te dizer mais, a caverna é passageira, mas a promessa do Senhor não passa. Ei, a caverna é passageira, mas a palavra do Senhor não passa. Meu Deus, aleluia. Vamos lá.
Davi, ele entra na caverna. E sabe o que Davi vai descobrir? Que ele não é a única pessoa que está passando por aquele sofrimento. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema está em achar que só nós sofremos. As pessoas não gostam muito que eu use essa palavra, mas é de costume meu e ninguém vai tirar isso. Sabe aquelas pessoas dodói, mimimi, que acham que só elas têm problema, só elas? Davi viu que não era só ele. Quando os 400 homens vão entrar dentro daquela caverna, Davi vai perceber que ele não é o único. Você não é o único a estar sofrendo, não. E nem será o único a sofrer. Há milhares de pessoas sofrendo, o tanto quanto ou pior que você. Há milhares de pessoas. A Bíblia diz que esses homens vão entrar. E quando esses homens entram, irmãos, quem está dentro da caverna são aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, rejeitadas. A Bíblia diz que esses homens, mais à frente, vão se tornar os valentes de Davi. Ouça o que eu vou dizer. A Bíblia não relata isso, mas eu quero acreditar que quando esses homens entraram e ali tiveram a oportunidade de conversar com Davi, porque a Bíblia diz que esses homens, eles foram ter com Davi. E se esses homens foram ter com Davi, aqueles homens sabiam quem era Davi. Aqueles homens ouviram falar de Davi, da história de Davi, da promessa de Davi. E quando aqueles homens ficam sabendo que Davi está naquela situação, e eles também estão na mesma situação, meu irmão, eu fico imaginando a reunião lá dentro. Só pessoas rejeitadas. Mas havia uma diferença. Um que estava lá dentro era rejeitado, mas não havia desistido daquilo que Deus prometeu para ele. Ei, eu não sei os 400, pode ser que os 400 também estiveram lá, por quê? Porque eles também não desistiam daquilo que Deus havia prometido para eles. Certa vez eu tive uma conversa com um irmão aqui da igreja, e ele querendo argumentar comigo, mas de uma forma de defamação, querendo argumentar em cima daqueles que haviam saído da igreja. E ele veio dizer para mim, pelo WhatsApp, o que o senhor me fala daqueles que estavam na caverna de Adulão? Me explica aí, desse jeito, irmão. Tanto no WhatsApp como cara a cara. Foi assim, o papo foi assim. O que o senhor me diz da caverna de Adulão, Davi e os seus valentes? Os meninos saíram aqui da IBTD. O que o senhor me diz? Sabe o que eu falei para ele? Eu tenho algo para dizer. Aqueles homens estavam na caverna, mas eles queriam mudança de vida. Os que estavam aqui não queriam mudança, queria que eu mudasse. E aqui eu não vou mudar porque A ou B quer, eu vou mudar porque Deus quer. Irmão, nunca mais quis argumentar alguma coisa comigo. Nunca mais. É fácil, né? Eu querer criar uma situação somente para aquilo que eu acho. A Bíblia diz, irmãos, que eles estão lá, dentro da caverna. Vamos lembrar quem são esses homens. Esses homens é dividido em 3 grupos. Existe um grupo que é de endividados. Quem nessa pandemia, vou melhorar, nessa pandemia, quantas pessoas que você conhece que ficaram endividadas? Pessoas que perderam o emprego, pessoas que perderam a empresa, pessoas que tiveram o seu salário reduzido e não tem como diminuir os seus gastos dentro de casa e agora estão endividadas, prestações de casa para pagar, apartamento para pagar, carro para pagar, escola e muitas outras coisas. Quantas pessoas? Lembrou aí? Muitas. Quem sabe até você, como eu, tenho que cumprir com os meus compromissos. Pessoas que estão endividadas, aqui nesse caso, pessoas endividadas que não tinham recursos. Provavelmente, essas pessoas não obedeciam à palavra do Senhor.
Porque o Senhor, certa vez, através de José, nos ensinou. 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda. Mas o povo não quer ler a Bíblia. Só quer sair comprando, gastando. Quando o pastor Luiz aqui anunciou que Deus falou com ele para ele parar de ficar fazendo compra, muitos debocharam, riram. E agora? E agora? 2 meses sem receber nada, pastor. Deus tem levantado pessoas que eu jamais imaginei que Ele iria levantar. Quando eu digo isso, sabe por quê? São pessoas que ganham salário mínimo. Pessoas que não trabalham fichadas. Outras que trabalham, sabe para quê? Para abençoar a minha vida, a vida da pastora e a da Karen. Você acredita nisso? Porque Deus faz. Eu não pedi nada a ninguém. E falo com Ele daquilo que eu preciso. Porque a minha resposta não está em homens. A minha resposta vem do Senhor. E Ele diz que quando eu peço no secreto, Ele me recompensa. E Ele levantou, meu Deus do céu. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Sabe, aquelas pessoas que preocupam com você? Que liga para você, não é perguntando se você quer alguma coisa, não. Já te dando. São essas pessoas. Olha, e não são as pessoas aqui que são empresárias não, tá? Pessoas simples, pessoas humildes, mas que o Espírito de Deus tocou nelas. Foi o Espírito do Senhor que tocou nelas. Olha aqui o que diz a palavra. Homens que se achavam em aperto. Pessoas que estavam sendo perseguidas por algum motivo. Assim como Davi estava sendo perseguido, havia na caverna pessoas também como Davi. Havia também um segundo grupo. Esse segundo grupo era dos endividados. Pessoas que se endividaram e não tinham como pagar as outras pessoas. E também havia ali, dentre esses endividados, aqueles que se tornaram escravos e que queriam uma libertação. Era esse grupo de endividados. O terceiro grupo é o grupo dos amargurados. Pessoas em profunda tristeza por aquilo que elas estavam vivendo. Ouça isso. Terceiro grupo. Pessoas amarguradas, pessoas que estavam tristes, aflitas, angustiadas pela situação difícil que se encontrava. Hoje, nessa pandemia, facilmente nós encontramos esses 3 grupos de pessoas. Sai amanhã pela rua, você vai encontrar um endividado. Sai amanhã pela rua, você vai encontrar um amargurado de espírito. Você prestou atenção que Davi não tinha esse sentimento? Prestou? Sabe quem tinha um sentimento? Os 400. Sabe por que os 400 tinham esse sentimento? Porque eles não eram como Davi. Davi confiava no Senhor. Esses homens não demonstram que confiavam no Senhor. Sabe por que muitas pessoas estão amarguradas? Porque elas não confiam mais no Senhor. Elas não depositam mais o seu problema diante do Senhor. Elas não acreditam mais que Deus é verdadeiramente o refrigério para a nossa alma. Elas não acreditam mais quando o Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Elas não acreditam mais que Deus dá livramento, que Deus dá escape, que Deus levanta pessoas como aquela viúva que Deus levantou para alimentar Elias. As pessoas não acreditam. Eu estou pregando aquilo que eu vivo. Deus levantou uma viúva para abençoar a minha vida, para que eu pudesse pagar as minhas contas. Eu estou pregando aquilo que eu vivi esta semana. E uma coisa eu aprendi: eu não nego a bênção de Deus. Eu não rejeito a bênção de Deus. Assim como Deus me usa para abençoar a muitos, eu também não rejeito aqueles que Deus tem usado para me abençoar. Ó, irmãos, é maravilhoso você ver o agir de Deus. Você vê o seu celular tocar, em vez das pessoas falar assim: bom dia, graça e paz, está lá o depósito, lá na conta. Pastor, essa manhã eu levantei e o Espírito do Senhor me incomodou. Estou mandando um dinheiro aí, porque o senhor precisa comer. Vai fazer uma compra, pastor. Esse dinheiro é para o senhor fazer uma compra. A Karen come, o senhor come.
Pastora Edneia também come. O senhor tem água e luz para pagar, pastor? Tem. Como todo mundo. E Deus está levantando. E mais. Aí tem que crer mesmo. Sabe o que Deus ainda fala comigo? Que o meu tempo do escolar acabou. Que é para mim ficar por tempo integral na igreja. Eu que sempre imaginei que eu seria tempo integral dessa igreja. Quando tudo estivesse pronto, o Senhor nessa pandemia fala isso para mim. Seu tempo acabou. Seu tempo acabou. Seu tempo acabou. E quando Deus fala, meu irmão, Ele fala. E se Ele falou, meu irmão, como eu sei que Ele falou, eu creio em quem vai me sustentar. Eu creio. Vamos lá, eu vou encerrar já. Nessa pandemia, conseguimos facilmente identificar esses 3 grupos de pessoas. Pessoas que estão endividadas, pessoas que estão amarguradas, pessoas que não têm tido reconhecimento e que procuram ou foram forçadas a entrarem numa caverna. Foram pessoas como essas que se tornaram os valentes de Davi. Estão eles todos reunidos dentro da caverna. Entraram os 400. A família de Davi também está lá. Eu quero crer que há agora uma reunião. E aqueles homens agora vão começar a olhar para Davi. E aqui a Bíblia não está relatando. Eu, pastor Luiz, que creio. A Bíblia não relata, mas eu creio. Eu creio que eles olhavam para Davi e viam em Davi que mesmo Davi tendo promessa, sendo ungido, estava sendo perseguido. Então eles disseram: se ele está sendo perseguido, nós também não seremos. Vamos dar glória a Deus por isso. Não estamos sozinhos. Nós estamos diante daquele que se tornará rei de Israel. E ele está dizendo para mim que tem alguém querendo matar ele. E quem quer matar ele é aquele que está no seu lugar. Aqueles homens então se animaram, irmãos, porque eles encontraram alguém que tinha promessa, que foi escolhido, que foi separado, mas que estava sendo perseguido. Eu vim aqui dizer para você, querido, nós temos promessa, e a promessa de Deus não vai passar na nossa vida. Deus vai cumprir com o que Ele prometeu. Aqueles homens, eles viram que mesmo tendo promessa, você que está em casa, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Eles viram que mesmo tendo promessa, ou sendo reconhecido como Davi era, não está isento de sofrer ou passar por uma perseguição. Eles viram que o fato de estar fugindo não quer dizer que desistiu da promessa. Eles viram que o mais importante é saber esperar o agir de Deus e o tempo de Deus e confiar em Deus. Eles viram em Davi as respostas que eles precisavam. Eu quero crer que eles ouviram de Davi aquilo que eles precisavam ouvir. Eu quero crer que eles, estando ali com Davi, as palavras que Davi disse para aqueles homens naquele momento era: olha, assim como Deus prometeu para mim, e vendo que vocês estão acreditando naquilo que Deus prometeu para mim, eu quero dizer algo para vocês: olha, esse tempo aqui vai passar, nós passaremos por ele, mas eu quero dizer algo: assim como nós estamos vivendo aqui hoje, vocês viverão comigo no palácio. Ei, hoje nós estamos na caverna, mas amanhã nós estaremos no palácio. Ei, hoje você está na caverna, não está? Você está esperando o tempo de Deus, não está? Eu tenho uma palavra de Deus para você. O seu tempo de caverna é passageiro e momentâneo, mas o seu tempo no palácio é para a eternidade. Ei, a promessa de Deus para Davi, querido, e a promessa de Deus para nós. A caverna de Adulão irá passar, mas aquilo que Deus prometeu é eterno. É eterno. O que Deus prometeu, a nova Jerusalém. O que Deus prometeu, o nome escrito no livro da vida. O que Deus prometeu, assentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, meu irmão. É o que Deus prometeu para nós. Já estou terminando mesmo. Eles tiveram em Davi
as respostas que eles precisavam. Eles em Davi, ouviram as palavras que eles precisavam ouvir naquele momento. Eles conseguiram ver em Davi aquilo que eles não enxergavam. No momento da adversidade, nós precisamos buscar em Deus para nós enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar, meu irmão. A única pessoa que pode mudar uma situação é Jesus Cristo. Se você não andar com pessoas de Deus, você irá permanecer na caverna de Adulão. Ande com quem é de Deus. Compartilha as coisas com pessoas que são de Deus. Quando aqueles homens ouviram aquilo que Davi falou, meu Deus, eu fico imaginando aqueles homens lá dentro da caverna. Quando Davi falava, aqueles homens, ô Davi, vamos sair agora. Ô Davi, nós estamos agora animados. Nós ouvindo você e vendo o que você está passando. E nós também, Davi, nós estamos juntos. Eu creio nessa promessa, vamos sair. Porém, Davi vai dizer, creio eu, espera. Nós estamos alegres, nós estamos contentes, estamos vivendo a mesma situação, mas quem vai determinar se iremos sair ou não é Deus. Quem determina as coisas é Deus. O homem faz planos, mas a resposta, ela vem do Senhor dos Exércitos. O plano era sair, mas Davi sabia quem é que dava as ordens. Irmão, tu pode ser ungido a rei, tu pode ter milhares de dons, pode ter, o Espírito Santo pode fazer você voar, plantar bananeira, dar rabo de arraia, mas quem determina as coisas na nossa vida é Deus. É Deus. Aqueles homens se tornaram valentes de Davi, porque eles aceitaram. Ouça isso. Difícil hoje encontrar ninguém, encontra. Mas hoje está difícil. Encontrar pessoas que aceitam aquilo que Deus te prometeu. Quando Davi falou para aqueles homens sobre o que Deus havia prometido, o que Deus prometeu para ele? O reinado. Eu quero crer que Davi falava assim, ó, eu que serei rei, viu? Sou eu. Não é vocês serão meus valentes, mas rei vai ser eu. Está entendendo? Pastor dessa igreja aqui sou eu, irmão. Sou eu. Outros vão ser outras coisas, mas exemplo para você. O que Deus prometeu para mim é ir para as outras nações. Se outro vai, eu não sei, mas aqui eu digo que Deus prometeu para mim. Davi falava com eles, olha, o que Deus prometeu para mim é eu assentar naquele trono lá e governar toda Israel. O que vocês vão obter é um cargo mais abaixo. Vocês vão ser os meus valentes. Os seus nomes vão estar escritos lá. As pessoas vão lembrar de vocês. Mas quem será rei sou eu. É importante você saber aquilo que Deus prometeu para você. Aqueles homens se tornaram os valentes porque eles aceitaram a ser ensinados. A grande dificuldade hoje, encontrada pelos pastores, é ter pessoas que aceitam os ensinamentos que Deus o conduz para a sua igreja. O que eu mais tinha, e ainda tenho pouco, mas o que eu mais tinha na IBTD, era pessoas querendo fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Era pessoas querendo direcionar aquilo que elas queriam, mas não aquilo que Deus deu para a IBTD. Eu quero trazer a sua memória, até você que está em casa. O que Deus tem para a IBTD é ser amigo dele. Para ser amigo dele, o mundo não vai te amar. E se você já ama o mundo, não é amigo. Então, para ser amigo, você tem que odiar o mundo e as coisas que há no mundo. Para ser amigo tem que ler Bíblia, para ser amigo tem que jejuar, para ser amigo tem que respeitar, para ser amigo tem que honrar, para ser amigo ele tem que ser primeiro, você entendeu? Então as pessoas queriam mudar aquilo que Deus não falou para mudar. As pessoas não querem ser ensinadas, elas querem te ensinar. Pastor, não é assim.
Pastor, é assim. Não, pastor, isso não é de Deus. Pastor, não, isso não, pastor. Eu acho que isso vai ficar mais legal. Psiu. Deus deu a visão para quem? Na IBTD. Agora, se Deus te usar para falar algo que está relacionado à visão da IBTD, vai dar bom. Mas se Ele não usar, vai dar ruim. Porque eu não fujo daquilo que Deus me prometeu. Ele prometeu para mim uma amizade com Ele. E não uma amizade com as coisas do mundo. E nem com o mundo, é com Ele. Por isso que nós temos prazer de entrar para o quarto, fechar a porta e falar com Ele. Porque o amigo tem prazer de falar com outro amigo, querido. Aqueles homens acreditaram em Davi e na promessa que Deus tinha para ele. E Davi, vendo que aqueles homens queriam, porque existe uma diferença. Há aqueles que estão na caverna de Adulão, mas que não querem nada. Há aqueles que estão na caverna de Adulão, mas que não desistiram. Não se iluda, não. Tem pessoas que estão falando, que estão no tempo de espera, mas já desistiram há muito tempo. Ô irmãos, discernimento de espírito, peça isso. Pessoas argumentam a todo momento. Estou na caverna de Adulão, pastor. É o meu período de espera. As pessoas estão me perseguindo, então eu prefiro ficar aqui quietinho. Quando pensou que não, já saiu da igreja, não tem mais comunhão com Deus, não tem nada, tudo mentira. Foi um argumento que arrumou para já fazer aquilo que já estava no coração, ó. Desistir daquilo que Deus havia prometido. Está cheio de pessoas argumentando que está na caverna de Adulão. Só que elas estão, porque elas já desistiram daquilo que Deus havia prometido. Davi estava lá na caverna, mas ele não desistiu daquilo que Deus prometeu para ele. Sabe por que ele não desistiu? Porque quando um homem de Deus foi até a ele e disse para ele sair de lá, ele saiu. Quantas pessoas que eu visito, que eu falo para elas, sai disso aí, meu filho. Está lá do mesmo jeito. Quando Gade vai falar para Davi que o tempo dele sair da caverna de Adulão, sabe o que Davi faz? Ele sai. Ele sai. Sabe por quê? Porque ele entende que o tempo de Deus na vida dele chegou para cumprir o que ele prometeu. As pessoas não querem sair da caverna de Adulão, sabe por quê? Porque elas já desistiram. Mas há aquelas que estão na caverna de Adulão que não desistiram. E essas pessoas são reconhecidas quando você traz uma palavra como essa e ela muda a sua vida. Só que as pessoas não querem mudar de vida. Aqueles homens quiseram mudar de vida. E por eles quererem, sabe o que ocorreu? Se tornaram os valentes de Davi. Eu quero crer que quando Davi vai falar para eles, que o homem de Deus falou com ele, eu fico imaginando a alegria daqueles homens. Sabe por quê? Porque eles queriam. Hoje o pastor vai aconselhar alguém, conversar com alguém, meu Deus, dá até canseira. Canseira. Meu filho, Deus tem promessa para você. Você esqueceu do que Deus falou? Ai, pastor, o diaconato me tratou mal. Não, pastor, sabe aquele dia? O senhor gritou comigo. Não, pastor, eu mandei a minha criança lá para cima. Uma das professoras veio, puxou o braço assim, ó. Eu fiquei muito sentida, sabe? Eu agora estou esperando o tempo de Deus. Mentira. Está esperando nada não. Esperou algo acontecer para manifestar o desejo do coração. Porque o desejo do coração é manifesto, irmão. Uma hora ou outra vai manifestar o desejo do nosso coração. Ei, assim como Ana expôs o coração dela, e o sumo sacerdote percebeu, porém quando ele percebeu, ele achou que ela estava embriagada. Quando Ana expõe o coração, Deus responde ela. Oh, é tantos argumentos que eu ouço. Ô pastor, aqui, é assim. Cadê a cadeira que estava aqui do Carlos, gente? Ah, tá ali, não tem problema não, pode deixar lá. Aqui, pastor. Deixa eu falar para o senhor. Eu não vou mais, sabe? Fazer parte do departamento. O senhor me entende, né? É porque é o tempo de Deus, pastor. Sabe? Estou ficando muito chateada.
Sabe, outro dia eu fui ali comprar um negócio na cantina. Aí falaram alto comigo. Sabe, pastor, eu vou muitas e outras igrejas. Mas deixa eu dizer algo para o senhor. Eu vejo que é o tempo de Deus. Olha só, olha o nome da igreja, né, pastor? É até de Deus. Olha a confirmação. Tempo de Deus. Deu 1 mês, nada. 2 meses, nada. 3 meses, nada. 4 meses, nada. 1 ano, nada. 5 anos, a mesma coisa. Oh, desculpa, esfarrapada. Esse aí, já desistiu há muito tempo. Psiu. Não é porque eu estou na caverna que eu vou desistir daquilo que Deus prometeu. Quando o Gad vai falar com Davi, e aí você pode se colocar de pé, que eu vou dar a bênção apostólica. Se coloque de pé. Se coloque de pé, você que está aqui comigo. Se coloque de pé. Vou encerrar o culto. Falta 10 para 8, o culto termina 8. Veja bem, todos estão lá. Davi agora vai se apresentar a eles e dizer, olha, se preparem. Ei, Igreja Batista, Templo de Deus, se prepare. Ei, IBTD, se prepare. O período na caverna pode ter sido até bom, mas o que Deus tem preparado para você não é na caverna, é no palácio. Eu vou repetir isso aqui, o período da caverna pode ser até bom, mas o que Deus preparou para você não está na caverna, está no palácio. O trono não é colocado numa caverna, o trono é colocado no palácio, porque quem assenta no trono é rei. O que Deus tem preparado para você, eu quero crer que Davi chega lá e fala para aqueles homens de pé, chegou a hora de sair, para recebermos aquilo que Deus prometeu para mim. Ei, é hora, IBTD, de sair da caverna de Adulão, para receber aquilo que Deus prometeu para nós. Ei, você que está em casa, é hora de você sair dessa caverna de Adulão, porque eu estou aqui como profeta, dizendo para você, olha, o tempo da caverna acabou, porque o que Deus tem preparado para você, está lá no palácio. Sai dessa caverna e vai em direção ao palácio, sai dessa caverna e vai em direção ao palácio. Nosso lugar é no palácio. O nosso lugar é no palácio. Amém? Irmãos, eu vou encerrar o culto. Eu preciso agradecer essas pessoas que estiveram aqui conosco no culto online. Agradecer a você que tem seguido a página da igreja pelo Facebook, @IBTD Church, também pelo Instagram, @IBTD Church, também pelo canal do YouTube Igreja Batista Templo de Deus. Quero agradecer a você também que tem seguido o pastorzão, @PR Luiz Groia. Quero agradecer a você que tem contribuído com essa obra. Quero agradecer a você que tem sido mantenedor dessa obra. Agradecer a todos que aqui vieram nessa noite, seguindo as exigências, respeitando aquilo que foi proposto. Deus abençoe vocês grandemente, amém? Todas essas cadeiras foram higienizadas, amém? Quando você sair, não esqueça, está ali os diáconos, para quê? Para novamente você passar o álcool na sua mão. Eu peço a vocês, não façam nenhuma aglomeração do lado de fora ou dentro da igreja. Olha, terminou o culto, vão embora, no nome de Jesus, vão em paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Mais algum outro aviso, Samanta? Tá. Nós temos aqui, né, 3 pedidos de oração. Aquela em guerra pede oração para ela e para a sua família. O Pietro Gustavo pede oração pelo Gabriel. A Aline Esteves pede oração pela vida do Carlos. Então vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós oramos por essas pessoas que pediram através do culto da Igreja Batista Templo de Deus. Eu estendo esta oração para aqueles também que não pediram, mas que estão passando por uma adversidade, seja ela física, seja ela financeira. Pai, no nome de Jesus, seja ela espiritual. Pai, eu peço ao Senhor, seja na área do relacionamento.
Ó Deus, na área da saúde, eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, vai de encontro a essas pessoas que foram diagnosticadas, ó Pai, com coronavírus, essas pessoas que estão com sintomas, meu Deus, essas pessoas que estão com medo, que estão desesperadas, apavoradas, angustiadas, amarguradas, ó Deus, em nome de Jesus eu lhe peço, vai de alcance a essas pessoas e mude a vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Restaura a família, restaura a saúde, restaura a vida espiritual, é o que eu lhe peço, Pai, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você que está aí comigo, pode nesse momento tirar uma foto com a sua família e marcar lá no Instagram da igreja, @IBTD Church, faça isso. Irmãos, nós precisamos de alcançar 1.200 pessoas no canal da Igreja Batista Tempo de Deus, no YouTube. Eu faço um pedido a você que é líder, você que é membro, que posta coisas de outras igrejas, que curte live de outras igrejas, que apoia outras igrejas. O seu pastor, está pedindo a você, apoie o trabalho de Deus nessa igreja. Eu sei que tem líderes aqui que não fizeram a sua inscrição, porque nós temos lá 588 só pessoas. Eu fui numa igreja onde o número de membros é 40 pessoas, numa cidade pequena, que tem 1.450 seguidores. Aqui a IBTD tem 300 a 400 pessoas que vêm aqui, num rodízio tem 588. Sabe por quê? Porque ainda nós não havíamos adquirido o seu apoio. Então eu estou pedindo a você, apoie. Apoie essa obra, você que é líder, você que é pastor, você que é diácono, você que faz parte do Imagem Divulgação, você que faz parte dessa liderança, você que faz parte dessa membresia. Ei, pede a sua mãe, seu pai, seus irmãos para escrever lá, seguir o canal da igreja, no nome de Jesus, meu filho. Meu Deus, vamos embora? Amém? Ô Abraão, dá só um fundo musical aqui para ficar legal, né? Para o povo lá de casa também dar um glória a Deus e um aleluia. E nós vamos para a nossa casa. Terça-feira nós teremos culto, porém o culto só será online. Na quinta-feira também só será online, amém? Olha, mães que estão aí nos assistindo, nesta semana, se assim o Senhor permitir, nós estaremos, a Igreja Batista Tempo de Deus, através do departamento de crianças, amém? IBTD Kids, preste atenção, nós estaremos realizando um culto online para as crianças, amém? Então fique atento aí nos canais aí da igreja, vai ser divulgado, para quê? Para você colocar o seu filho, a sua filha, para assistir o culto online e glorificar o nome do Senhor, amém? Canta um cântico aí, eu dou a bênção apostólica, Abraão, no meio dele. Ele vai ligar lá o violão lá para você. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Nos protege, Pai. Livra-nos de todo mal. Que nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitória, para a glória e louvor do teu santo nome. Impressionante.
mas seu amor lutou por mim. Tu és santo, Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Obrigado por tudo, Senhor. Te adoramos, te Não glorificamos. tinha valor, mas Exaltamos. tudo pagou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Vamos ouvir a igreja? Aleluia. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Receba aí na sua casa o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. 1, 2 e o Senhor. Deus abençoe vocês. Tenha uma semana de vitória no nome de Jesus. Amém? Sigam aí as exigências. Em nome de Jesus. Um abraço a você que está em casa. Deus abençoe você, querido. Semana de vitória. O tempo da caverna de Adulão acabou. É hora de ir para o palácio. Aleluia. Oh, aleluia. Muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala